Milionário se disfarça de motorista para encontrar sua noiva, e o que ele descobre o deixa completamente arrasado. Arthur não era o tipo de cara que ficava desconfiando das pessoas o tempo todo. Sempre foi mais do tipo que acreditava até demais. Só que, com Camila, as coisas começaram a mudar de um jeito estranho. Eles estavam noivos fazia 8 meses, o casamento já estava todo planejado, buffet reservado, lugar fechado, tudo pronto. Mas, nas últimas semanas, Camila ficou diferente, distante. Às vezes inventava que ia na casa de uma amiga, mas voltava com roupa diferente. Teve uma vez que disse que ia visitar a mãe e postou uma foto no bar, com várias pessoas que ele nem conhecia. E o pior, ela estava com um sorriso na cara, que fazia tempo que ele não via. Arthur tentava se convencer de que era coisa da cabeça dele. Todo mundo dizia que Camila era uma mulher incrível, determinada, linda, educada, que ele tinha tido sorte. Só que alguma coisa dentro dele não deixava passar. E o que mais incomodava era a sensação de que ela estava escondendo algo. Ele perguntava, e ela respondia rápido, como se já tivesse a desculpa pronta. Uma vez, ele encostou nela de surpresa, e ela virou o celular para baixo tão rápido que parecia que ia esconder um crime. Numa noite de terça-feira, Arthur ficou até tarde acordado. Ele andava para lá e para cá, no apartamento. Era espaçoso, chique, do jeito que ele sempre quis morar, mas naquela noite parecia sufocante. Abriu uma garrafa de vinho, tentou se distrair com uma série, mas não conseguia parar de pensar na Camila. Até que teve uma ideia que parecia loucura, mas que, na cabeça dele, fazia todo o sentido. Se ela estava escondendo alguma coisa, ele precisava ver com os próprios olhos. E se ela não falava a verdade, ele teria que dar um jeito de descobrir sozinho. Foi aí que nasceu o plano. Nada de contratar detetive, nada de invadir celular. Ele mesmo ia descobrir. Arthur decidiu que ia se disfarçar. Ia virar motorista de aplicativo. Ia observar a vida da Camila bem de perto, do lado de dentro, do banco da frente. Criaria uma identidade falsa, pegaria ela como passageira e veria com os próprios olhos o que estava acontecendo. Podia ser coisa da cabeça dele? Podia. Mas se não fosse, ele preferia se machucar com a verdade do que continuar vivendo uma mentira. No dia seguinte, ele já estava resolvendo tudo. Tirou a barba que sempre usava, cortou o cabelo num estilo bem diferente do que costumava e trocou os óculos de grau por lentes de contato. Comprou umas roupas simples, nada de grife, nada de relógio caro. Mandou fazer uma carteira de identidade falsa com outro nome, Bruno. Pensou nesse nome porque era comum, discreto, não chamava atenção. O Arthur milionário ia sumir por uns dias. Agora ele seria Bruno, motorista de aplicativo. Com a ajuda do Léo, seu melhor amigo desde a faculdade, ele conseguiu um esquema para pegar sempre corridas num raio próximo ao prédio onde Camila trabalhava. Léo era o único que sabia de tudo. No começo, riu. Achou que Arthur estava exagerando. Mas depois percebeu que a dor dele era real. Mesmo com grana, fama e tudo mais, Arthur estava completamente perdido e precisava fazer isso. Arthur alugou um carro popular, instalou o app no celular e começou a trabalhar de verdade como motorista. Pegava gente aleatória o dia todo, mas seu objetivo era um só: dar de cara com Camila. No terceiro dia, aconteceu. Era uma sexta-feira de manhã. Ele estacionou perto da empresa onde ela trabalhava e recebeu a notificação. Camila P. solicitou corrida. O coração dele disparou. Suava frio. Respirou fundo e aceitou. Quando ela entrou no carro, ele segurou o volante com força. Ela sentou no banco de trás, mexendo no celular, e nem olhou direito para ele. A voz dela soou normal, do jeito que ele conhecia, mas tinha alguma coisa na forma como ela falava que machucava. Ela não reconheceu ele, nem suspeitou. Durante o trajeto, Arthur perguntou coisas bobas, como qualquer motorista perguntaria. Dia puxado aí no trabalho? Esse trânsito de manhã é um saco, né? Camila respondeu, mas sempre de forma meio automática, como se estivesse de má vontade.
No meio da corrida, ela recebeu uma ligação e atendeu. Oi, amor, tô indo pra lá. Já chego. Arthur quase perdeu a direção. Ela estava sorrindo. Uma risada leve, sincera, daquelas que ela não dava pra ele fazia tempo. E então veio o nome: Edu. Quando ela desligou, Arthur estava branco. Terminou a corrida em silêncio. Camila desceu e nem olhou para trás. Ele ficou parado ali por alguns segundos. Não era só ciúme. Não era imaginação. Ela tinha alguém. E pelo jeito que falou com esse tal de Edu, não parecia uma coisa recente. Arthur apertou o volante com força. Ali, dentro daquele carro simples, vestindo uma roupa que nunca usaria, fingindo ser outra pessoa, ele teve certeza de que tudo que ele mais temia estava começando a aparecer. E ele não fazia ideia de até onde isso ia chegar. Mas uma coisa era certa: ele não ia parar por ali. Arthur acordou no dia seguinte com o coração apertado. Tinha dormido mal, sonhado com aquela ligação da Camila e com o tal Edu que ele nem sabia quem era direito. O rosto dela sorrindo, do jeitinho que ele não via fazia meses, grudou na mente dele. O plano estava só começando, mas ele já sentia que aquilo ia doer mais do que esperava. Mesmo assim, ele não pensava em desistir. A verdade estava ali, ao alcance das mãos, e ele não ia recuar agora. Então, naquela manhã de sábado, Arthur enterrou de vez o milionário que o mundo conhecia e passou a viver como Bruno. Era estranho olhar no espelho e ver aquele cara de cabelo curto, sem a barba bem feita de sempre, usando camiseta lisa e tênis velho. O espelho já não mostrava mais o empresário confiante, dono de uma das startups mais promissoras do Brasil. Mostrava um cara simples, com cara de cansado, de quem pega trânsito e encara fila de mercado no fim do dia. O disfarce não era só físico. Ele precisava entrar no personagem. Passou o dia treinando respostas, formas de falar, até mudou o jeito de andar. Tirou tudo de valor do carro, o relógio de luxo, a carteira de couro chique, os óculos escuros de marca. Nada podia entregar quem ele realmente era. Naquela versão, Bruno era um cara que dirigia para pagar as contas, alugava o carro por aplicativo, trabalhava o dia todo e voltava para casa num kitnet simples que ele alugou só para manter o disfarce em pé, longe de olhares curiosos. Bruno não tinha cartão Black, nem ações na bolsa. Ele comia coxinha na padaria da esquina e tomava café em copo de plástico. Ele esperava a corrida debaixo de sol com o celular na mão e uma garrafinha d'água quente do lado. A vida de motorista era mais difícil do que Arthur imaginava. Não era só dirigir, era lidar com passageiro grosso, com gente que entra no carro e nem dá bom dia, com trânsito infernal, buzina, aplicativo travando e corrida cancelada em cima da hora. Mas ele segurava tudo calado, engolia o orgulho e ia em frente. Aquilo fazia parte do plano. Ele aprendeu os caminhos da cidade como nunca tinha feito antes. Conheceu ruas que nunca tinha passado, bairros que só via na televisão. Cada novo passageiro era um mundo diferente. Gente apressada, gente triste, gente rindo sozinha no banco de trás. E quanto mais ele se misturava ali, mais ele via que estava se afastando da bolha onde tinha vivido a vida toda. Isso dava um nó na cabeça dele. Um lado se perguntava se ele estava ficando louco, se não era mais fácil simplesmente terminar com Camila e seguir em frente. Mas outro lado precisava da verdade, nua e crua, mesmo que doesse pra caramba. No meio dessa rotina nova, ele seguia de olho na Camila. Tinha colocado um alerta no sistema que fazia o aplicativo priorizar ela quando ela chamava corrida. Isso só foi possível graças ao Léo, que hackeou o sistema de forma discreta. Ninguém mais sabia disso. Era o segredo dos dois. Camila chamava a corrida pelo menos umas 3 vezes por semana. Às vezes para ir ao trabalho, às vezes para sair com amigas. Mas nos últimos dias, Arthur percebeu que ela estava indo sempre para os mesmos 2 lugares. Um restaurante, no centro, e um prédio comercial meio escondido, numa rua mais tranquila da cidade. Ele foi se ligando que era ali que ela se encontrava com o tal do Edu. Ainda não tinha visto ele, mas já tinha decorado o endereço. Teve um dia que ele ficou parado na frente do prédio, só observando. Viu Camila descendo do carro,
entrando no prédio com pressa, olhando para os lados, como quem não queria ser vista, e aquilo queimava por dentro. Ele tinha vontade de sair do carro, tirar os óculos escuros, gritar, perguntar por quê. Mas ele segurava. Não podia estragar tudo agora. Ele ainda precisava ver mais, entender até onde ela ia com isso. Arthur, ou melhor Bruno, começou a anotar tudo num caderno velho que guardava no porta-luvas. Era uma forma de manter a mente no lugar. Ele escrevia o horário das corridas com ela, o destino, o que ela falou no telefone, como ela estava vestida, se parecia nervosa ou animada. Ele virou um observador da própria vida. Um cara que via a mulher que amava se afastar cada vez mais e não podia fazer nada. Ele até tentou conversar com ela como Arthur, no papel de noivo, mas ela estava sempre ocupada, sempre com pressa, sempre com a cabeça em outro lugar. Inventava que estava cheia de coisa no trabalho, que estava cansada e que o casamento estava dando muito estresse. Uma vez, ele chamou para jantar. E ela disse que preferia ficar em casa vendo série. No mesmo dia, ela pegou uma corrida com ele, com o Bruno, e foi direto pro prédio onde o Edu estava. Teve um dia que Arthur quase não aguentou. Camila entrou no carro e ficou falando no telefone o caminho todo. Ela ria, falava de um fim, de semana em Paraty. Dizia que não via a hora de viajar. Que seria bom ficar longe de São Paulo, longe de tudo, até daquele idiota que não percebe nada. Arthur apertou o volante com tanta força que os dedos doeram, mas ficou em silêncio. Engoliu o orgulho mais uma vez. Bruno foi virando mais que um disfarce. Ele virou um pedaço dele. Arthur já não sabia mais onde acabava um e começava o outro. Começou a ter dificuldade de olhar para a própria casa, com aquelas fotos dos dois juntos, aqueles planos colados na geladeira. Tudo parecia mentira. Ele ia dormir com a cabeça cheia e acordava ainda mais confuso. A cada corrida com Camila, ele ficava menor por dentro, mas por mais que doesse, ele não ia parar. Ainda não, porque ele sentia que o pior ainda estava por vir. A notificação chegou no celular de Arthur às 08h17 da manhã de uma terça-feira. O nome na tela apareceu com todas as letras. Camila P. solicitou corrida. O coração dele bateu forte. O suor desceu na nuca. Até então, ele só tinha feito corridas aleatórias, esperando a chance de pegar ela de novo, depois daquela primeira vez. E agora tinha acontecido. Era agora. Ele aceitou sem pensar duas vezes e olhou o endereço. Saída do prédio onde ela trabalhava. Arthur ajeitou a camiseta cinza básica, verificou se os óculos escuros estavam no lugar e respirou fundo. O carro estava limpo, cheiroso, exatamente como ele sabia que Camila gostava. Mas o nervosismo fazia tudo parecer errado. A mão dele tremia no volante. Nem parecia o mesmo cara que já tinha feito apresentações para investidores do mundo inteiro. Ele chegou e viu ela descendo as escadas com o celular na mão, olhando para a tela, digitando sem parar. Camila entrou no carro sem nem levantar os olhos. Jogou a bolsa no banco do lado, colocou o cinto e disse só um bom dia, seco, sem emoção. Arthur respondeu com a voz um pouco mais grossa do que a normal, tentando manter o personagem. Bom dia. Pra onde vamos? Shopping Pátio Paulista. Entrada da Rua 13 de Maio. Ela falava rápido, como se ele já devesse saber pra onde levar. Arthur mexeu no app, fingiu verificar o caminho e deu partida. Os primeiros minutos foram em silêncio. Camila continuava digitando no celular, focada, como se estivesse conversando com alguém. Às vezes dava uma risadinha, daquelas curtas, quase abafadas. Arthur olhava pelo retrovisor com o coração apertado. Aquela risada era familiar e machucava mais do que ele imaginava. Tentando puxar assunto, ele soltou uma pergunta comum. Tá indo fazer compras ou trabalhar por lá? Camila nem levantou o olhar. Encontro com umas amigas. A gente vai almoçar. Arthur quase respondeu. Algo pessoal, tipo, sério ou que legal. Mas se segurou. Era Bruno agora. E o Bruno só perguntava o necessário. O resto era escuta, observação, dor quieta. No meio do caminho, Camila recebeu uma ligação.
O celular dela tocou alto com um toque personalizado que ele conhecia bem. Era o mesmo desde que eles começaram a namorar. Quando viu o nome na tela, ela sorriu. Atendeu rápido, sem nem se importar com o motorista no carro. Oi, amor. Já tô a caminho. Sim, vou passar na farmácia antes, relaxa. Tô levando aquele negócio que você gosta. Arthur gelou. O amor foi dito com uma leveza que ele não ouvia há meses. A voz dela ficou mais suave, o tom mais íntimo. E quando ela disse, aquele negócio que você gosta, ele sentiu a cabeça girar. Ela nunca falava assim com ele. Nunca mais. Camila ainda riu no final da chamada. Tá bom, se comporta aí, hein? Beijo. E desligou, sorrindo sozinha por alguns segundos. Arthur continuava dirigindo. O rosto duro, o maxilar travado. Era como se ele estivesse fora do próprio corpo. O mundo ao redor seguiu normal. Carros, semáforos, gente na rua. Mas dentro do carro tudo estava em silêncio e tensão. A única coisa que ele escutava de verdade era o barulho do próprio coração batendo acelerado. Camila parecia relaxada, feliz. Como se nada tivesse errado. Como se estivesse vivendo a melhor fase da vida. E isso doía. Porque com ele, nos últimos meses, tudo era peso, cobrança, desculpa. Arthur olhou para ela pelo retrovisor. O cabelo bem arrumado, maquiagem leve, perfume familiar que ele conhecia de longe. Ela estava bonita. Era impossível negar. Mas era como se ela fosse outra pessoa agora. Uma versão que ele não conhecia. Uma versão que não sorria para ele há muito tempo. Quando chegaram no shopping, Camila pegou a bolsa, destravou o cinto e saiu rápido. Antes de fechar a porta, ela parou. Olhou para o retrovisor por um segundo, como se tivesse percebido algo. O olhar dela cruzou com o dele, mesmo que ele estivesse de óculos escuros. Arthur congelou, mas ela logo desviou, mexeu no cabelo e disse: Obrigada, Bruno. Até mais. E saiu. Arthur ficou parado ali, com o carro ligado, observando ela se afastar. Entrando pelo corredor do shopping, mexendo de novo no celular, rindo de alguma coisa, ele encostou o carro num canto e desligou. Sentou ali por uns minutos, quieto. O nó na garganta era pesado. Ele sentia raiva, tristeza, decepção. Tudo ao mesmo tempo. Mas acima de tudo ele sentia dúvida. Precisava saber quem era aquele cara do telefone. Precisava ver com os próprios olhos. Arthur pegou o celular e abriu o caderno de anotações. Escreveu: 8h17. Camila. Corrida para o Pátio Paulista. Ligação com voz masculina, chamada de amor. Mencionou farmácia e coisa que ele gosta. Riu. Parecia animada. Nenhuma menção ao casamento. Me chamou de Bruno no final. Fechou o aplicativo, largou o celular no banco e ficou ali, olhando pro nada por alguns segundos. A dor de ver ela daquele jeito com outra pessoa era mais forte do que ele tinha imaginado. Mas a vontade de entender tudo ainda era maior. Arthur sabia que essa corrida era só o começo, e ele estava pronto para continuar, mesmo que isso custasse mais do que ele podia aguentar. Depois daquela corrida, Arthur não conseguiu mais esquecer. O nome ficou martelando na cabeça dele o tempo todo. Edu. Só isso. 3 letras, mas que para ele agora significavam muito. Edu. O nome que Camila falou com tanto carinho no telefone, do jeito que ela falava o nome dele no começo do namoro, aquilo ficou rodando na mente dele igual música ruim que gruda e não sai. Ele tentava não pensar, mas tudo levava de volta para o mesmo ponto. Tava lavando o rosto, pensava em Edu. Tava dirigindo no trânsito, pensava em Edu. Tava com o celular na mão, pensava em Edu. Quem era esse cara? De onde surgiu? Ele e Camila estavam juntos há quase 2 anos, e ele nunca tinha ouvido falar desse nome. E agora, do nada, ela estava chamando outro cara de amor? Arthur entrou em modo obsessivo,
Passou aquela noite inteira vasculhando as redes sociais dela. Instagram, Facebook, TikTok, até LinkedIn. Não achou nada direto. Camila sempre foi discreta, postava pouco, quase nada pessoal. Mas ele reparou em uma coisa. Nas últimas semanas, ela tinha apagado várias fotos antigas. Fotos dos dois, viagens juntos. Até um vídeo que eles tinham postado dançando bêbados numa festa de casamento. Sumiu tudo. Quando ele perguntou pra ela, dias antes, ela tinha dito que estava organizando o feed. Mentira. Agora ele tinha certeza. Arthur então resolveu procurar Edu por outro caminho. Lembrou da risada dela, da conversa no carro e voltou no histórico de anotações que estava fazendo. Pegou o caderninho e começou a reler tudo. Escrevia tudo o que via e ouvia dela. Horários, palavras ditas no telefone, lugares onde ela pedia corrida, tudo. Pegou o endereço do prédio comercial onde ela tinha descido outro dia. Começou a procurar empresas naquele local. E ali, na terceira busca do Google, achou Lacerda Tech. E o nome saltou da tela como se gritasse com ele, Eduardo Lacerda. Arthur sentiu o estômago virar. Ele conhecia esse nome. Não pessoalmente, mas de reuniões, de negócios, de reuniões com investidores. Eduardo era dono de uma empresa rival da dele. Os dois estavam no mesmo mercado de tecnologia e inovação. Vez ou outra, apareciam juntos nas mesmas listas de jovens promessas do setor. A diferença era que Eduardo sempre teve fama de ser sem limites. Passava por cima de qualquer um. Já tinham se cruzado em um evento, mas nunca chegaram a trocar palavra. Um olhou para o outro de longe, com aquela cara de desconfiança que homem faz quando sente que o outro pode ser ameaça. E agora esse cara era o amor da Camila? Arthur não conseguia processar. O cara era um tubarão no mercado. Tinha histórico de puxar tapete dos outros, comprar ações de empresas pequenas para depois afundar. Se isso era uma coincidência, era das piores. Mas ele não acreditava em coincidência. A cabeça dele virou um turbilhão. Começou a pensar em tudo que viveu com a Camila. Quando se conheceram, quando ela largou o emprego antigo para ficar mais livre, quando ela começou a dar mais opinião nos negócios dele. Será que tudo foi armado desde o começo? Será que ela se aproximou dele por causa da empresa? Eduardo podia ter usado ela para espionar, para se infiltrar, para manipular. Arthur saiu de casa no meio da madrugada. Precisava respirar. Pegou o carro e saiu dirigindo sem rumo. Parou num posto de gasolina na Zona Sul. Comprou um café horrível na máquina e ficou ali, sentado no banco do carro, olhando o vazio. O mundo dele estava desabando aos poucos. Era como se tudo que ele acreditava tivesse sido arrancado. E agora só restava o chão rachado. Mas ele não ia cair. Não ainda. No dia seguinte, voltou para o modo Bruno. Pegou o carro cedo, ligou o aplicativo e ficou rondando perto do prédio onde Camila trabalhava. Queria ver se conseguia mais alguma pista, mais algum detalhe. Às vezes ela saía com amigas, às vezes sozinha. Sempre no mesmo estilo. Celular na mão, maquiagem impecável e aquele olhar de quem estava em outro mundo. Um mundo onde ele não estava mais incluído. Passou uma semana assim, observando, registrando, até que pegou mais uma corrida com ela. Camila entrou no carro toda arrumada. Blusa branca, calça jeans clara, cabelo preso de um jeito simples, mas bonito. Tava com um perfume novo que ele nunca tinha sentido antes. Ela tava diferente, leve, quase feliz. Falava no telefone com uma amiga e comentou o nome de novo, como se não fosse nada. O Edu me mandou flores hoje, surreal. Chegaram no trabalho, vermelhas, daquelas grandes. E depois riu. Tô começando a me sentir num filme, juro. Arthur fingiu que não tava ouvindo, mas por dentro tava desmontando. Flores. No trabalho. Amor. Filme. Camila tava envolvida de verdade com esse cara. Não era só um caso, uma aventura. Tinha sentimento. Ali. Tinha entrega. Quando ela desceu do carro, ele ficou com raiva. Não só dela, mas de si mesmo também. Como ele não viu isso antes?
Como ele, tão inteligente para negócio, não percebeu o que estava acontecendo debaixo do nariz dele? Naquela noite, ele abriu o notebook e começou a pesquisar mais sobre Eduardo. Queria entender com quem estava lidando. Achou matérias antigas, entrevistas e até boatos de que ele já tinha feito algo parecido com outro concorrente. Não com uma noiva, mas com uma funcionária que foi usada para arrancar informações internas. Era claro, Eduardo jogava sujo, sempre. Arthur começou a ligar os pontos. Tudo estava ali. A mudança de comportamento da Camila, as perguntas dela sobre a empresa, os conselhos que ela dava sem ele pedir, os sumiços, as mensagens apagadas. E agora, o nome que não saía da cabeça dele, Edu.Eduardo Lacerda. A dor da traição estava misturada com uma raiva profunda, porque agora não era só pessoal, era profissional também. Era como se ele tivesse sido roubado 2 vezes, no coração e no trabalho. E essa mistura perigosa fez Arthur tomar uma decisão naquela noite. Ele não ia só observar mais. Ia começar a agir. Arthur passou a noite em claro, com o rosto grudado na tela do notebook. A cara dele era de quem tinha levado um soco no estômago. Não estava mais só triste. Estava com raiva. Raiva da Camila. Raiva do Edu. Raiva de si mesmo por não ter percebido nada antes. Tudo que ele tinha vivido com ela agora parecia falso. E ele precisava entender o porquê. Pesquisou tudo o que conseguiu sobre Eduardo Lacerda. Leu matérias de jornal, revistas de negócios, blogs que comentavam bastidores do mercado. O cara estava em todo lugar. Fotos em eventos, sorrisos em painéis, entrevistas cheias de frases prontas. Mas por trás do blá 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 de empresário de sucesso, dava para ver o padrão. Eduardo era conhecido por ser manipulador, competitivo, até o limite e, acima de tudo, vingativo. Se alguém fechava uma porta para ele, ele voltava com um trator. E foi aí que Arthur lembrou de uma coisa antiga. 2 anos antes, os dois disputaram uma rodada de investimento com o mesmo fundo gringo. Arthur ganhou. Levou o investimento e, de quebra, saiu nas capas de revista como o novo nome do setor. Eduardo ficou de fora. Na época foi educado, fingiu que não se importou, até mandou mensagem de parabéns. Mas Arthur sabia. Tinha sentido o olhar dele naquela noite. Um olhar que dizia: isso não vai ficar assim. Agora tudo começava a fazer sentido. A cabeça dele virou um turbilhão. E se Camila tivesse sido usada desde o começo? E se aquele encontro aleatório dos dois na fila da cafeteria, lá atrás, não tivesse sido tão aleatório assim? Será que Eduardo plantou ela na vida dele? Será que ela aceitou esse papel? Arthur já não conseguia separar o que era real do que foi armado. A dúvida comia ele por dentro. No outro dia, ele ligou pro Léo, o único amigo que sabia do disfarce. Os dois se encontraram num estacionamento de supermercado, longe de olhares curiosos. Dentro do carro, Arthur contou tudo. O nome, a ligação com Eduardo, o prédio, as flores, as pesquisas. Léo ouviu tudo em silêncio, só balançando a cabeça de vez em quando. Cara, isso tá ficando sério, disse Léo olhando pra ele, de um jeito preocupado. Se esse maluco realmente usou a Camila pra se infiltrar, tu não pode ficar aí só assistindo. Isso virou guerra. Arthur passou a mão no rosto, cansado. Eu sei. Mas eu não posso simplesmente sair gritando isso, pra todo mundo sem ter prova. Vão achar que eu tô surtando por causa de ciúme. E pior, ela pode virar a vítima da história. Eu preciso pegar eles no flagra. Preciso descobrir o que mais estão escondendo. A partir daí, os dois montaram um plano mais ousado. Léo tinha um conhecido que mexia com TI. Um cara meio estranho, mas bom no que fazia. Eles pagaram o cara para tentar invadir o sistema da Lacerda Tech e encontrar qualquer coisa que ligasse Eduardo à vida pessoal de Arthur. Mensagens, contratos, fotos, qualquer coisa. Enquanto isso, Arthur continuava como Bruno. Cada vez que pegava Camila no carro, sentia que estava mais perto de explodir por dentro.
Ela estava leve, animada, mais viva do que ele já tinha visto nos últimos meses. Uma vez ela até comentou com ele: "Sabe quando você sente que finalmente está indo na direção certa, que as coisas estão se encaixando?" Arthur só respondeu com um "sei como é", engasgado, porque para ele estava tudo desmoronando. A cada pista nova, ele anotava tudo. Dias depois, Léo mandou uma mensagem urgente. "Conseguimos uma conversa entre Eduardo e uma funcionária. Você precisa ver isso." Era uma troca de e-mails interna da empresa. Eduardo estava falando com uma tal de Lorena, que parecia ser braço direito dele. O conteúdo era direto. Eduardo perguntava se a garota ainda estava em contato com Arthur e pedia atualizações sobre o acesso aos documentos pessoais dele. Lorena respondia com detalhes, falando de arquivos que Camila supostamente teria fotografado e enviado para um drive. Sim, ela tinha mandado coisa da empresa de Arthur. Coisa séria. Arthur sentiu o chão abrir. Era real. Camila estava envolvida. E não era só traição de relacionamento. Era traição de confiança, de trabalho, de vida. Ela tinha espionado ele, passado informação. Estava dentro do jogo sujo de Eduardo desde o começo. Na hora, ele sentiu vontade de ir até ela e jogar tudo na cara, mas respirou fundo. Lembrou que precisava ir até o fim com aquilo. Precisava de mais. Precisava ver com os próprios olhos o envolvimento dos dois. Precisava dar o golpe final com tudo amarrado, sem chance de defesa. Nos dias seguintes, continuou, pegando corridas com Camila. Às vezes ela falava no telefone com ele, Eduardo na frente dele. "Te amo. Tô morrendo de saudade. Assim que tudo passar, a gente some juntos." Ele escutava tudo, calado, com a cara virada pro trânsito, como se fosse só mais um motorista qualquer. Mas por dentro, ele já estava se armando. Começou a gravar as conversas, escondeu uma câmera no carro. Guardava cada segundo de áudio onde ela falava de Eduardo. E não era difícil pegar essas falas. Ela era descuidada. Achava que ninguém estava prestando atenção. Para ela, Bruno era só um motorista qualquer, invisível, que não merecia nenhum olhar no rosto. E quanto mais Arthur escutava, mais ele via a verdadeira face de Eduardo se formando. O cara era frio, calculista, sabia onde atingir. Sabia que usar a Camila seria o golpe mais baixo, mas também o mais certeiro. Arthur percebeu que não era só sobre ganhar no mercado, era sobre humilhar, derrubar ele do jeito mais cruel possível, do tipo de queda que não dá pra levantar igual. E o pior de tudo, Camila estava fazendo isso de livre e espontânea vontade, sem pressão, sem arrependimento. A ficha caiu de vez. Arthur não estava lidando só com uma traição, estava lidando com um inimigo real, um cara que usava pessoas como peças, e que agora tinha colocado a pessoa que ele mais amava contra ele. E isso mudava tudo. Arthur já não era mais o mesmo. Estava diferente no jeito de olhar, de falar, até de respirar. A verdade tinha batido na cara dele com força, e agora ele não queria mais suposições, achismos ou meias palavras. Queria prova, documento, gravação. Tudo que pudesse confirmar o que o coração dele já sabia. Camila estava do lado do inimigo, e o nome dele era Eduardo Lacerda. Depois de descobrir os e-mails trocados entre Eduardo e a tal da Lorena, Arthur entrou num modo que ninguém reconheceria. Ele não era mais o cara apaixonado tentando salvar o relacionamento. Agora, ele era um homem ferido, frio e pronto para a guerra. O Bruno, motorista de aplicativo, passou a ser só uma ponte para uma coisa muito maior: expor a verdade. A primeira coisa que ele fez foi comprar uma câmera escondida de boa qualidade. Instalou ela bem no encaixe do painel do carro, disfarçada, apontada para o banco de trás. Também colocou um gravador de áudio preso embaixo do banco do passageiro, onde Camila sempre sentava. Cada corrida com ela passou a virar um arquivo, salvo, nomeado e enviado direto para o Léo, que ajudava a guardar. Tudo num drive seguro. Se desse alguma merda, o backup estava feito. Camila, sem saber de nada, continuava agindo como se o mundo fosse dela. Toda vez que entrava no carro, estava sorrindo, mexendo no celular, falando com alguma amiga ou com o próprio Eduardo.
Era sempre no mesmo estilo: piadinhas internas, planos de viagem, comentários maldosos sobre Arthur. Ela falava como se ele fosse um fardo, uma obrigação, um cara bobo que nem desconfiava de nada. E ouvir aquilo fazia Arthur querer gritar. Mas ele se controlava. Apertava o volante, forçava um sorriso na voz e fingia ser só mais um motorista. Até que numa dessas corridas, ela soltou uma frase que ficou batendo na cabeça dele por dias. Assim que tudo sair no nome do Edu, eu largo tudo. Já deu. Esse teatro cansa. Arthur quase perdeu o controle da direção. Mas não reagiu. Deixou ela terminar a corrida, descer do carro e só então soltou o ar preso. A partir dali, ele sabia. Ela não só estava traindo ele emocionalmente, como também estava envolvida em algum plano mais pesado. Alguma coisa que envolvia dinheiro, talvez até ações da empresa. A desconfiança dele não era mais sobre traição de cama. Era sobre traição de verdade. Voltou para casa naquela noite e fez algo que vinha evitando fazia tempo. Pegou o tablet antigo que ficava jogado numa gaveta do home office. Era um dos primeiros modelos que ele tinha comprado, bem no início da empresa, e que ficava encostado ali há meses. Ele só lembrou dele porque um dia, sem querer, Camila tinha deixado o e-mail aberto ali e comentou que o tablet ainda estava conectado no iCloud dela. Arthur ligou o aparelho. A bateria ainda tinha um restinho de carga. Conectou no Wi-Fi e começou a fuçar. E ali, escondido, estava o baú do tesouro. Conversas antigas, prints, vídeos, inclusive uma pasta inteira de arquivos de voz salvos direto do WhatsApp. Parecia que ela usava o tablet como um backup pessoal e nunca se preocupou em apagar. Achava que ele nunca mais ia mexer naquilo. Começou a ouvir os áudios. No começo, era só conversa comum com amigas. Reclamações sobre trabalho, sobre o cabelo, sobre o tempo. Mas depois, veio o que ele não esperava. Camila mandando áudio para alguém, que claramente era o Eduardo, dizendo frases como: consegui entrar na sala onde ele guarda os contratos. Peguei umas fotos escondidas, mas não sei se dá para usar. Ele confia demais em mim. É até triste. Me dá até dó às vezes. A gente precisa correr com isso. Antes que ele comece a desconfiar. Tá ficando estranho. Arthur pausou o áudio. Voltou, ouviu de novo. Era a voz dela. Sem emoção, sem arrependimento. Fria. Seguiu ouvindo mais. E tinha uma sequência de áudios que doeu mais do que qualquer tapa que ele já levou na vida. Camila estava falando de uma noite que eles passaram juntos e contando como ela fingiu estar animada só para ele não desconfiar de nada. Foi difícil fingir tesão hoje, sério, mas consegui. Ele nem percebeu. Foi rápido. Como sempre, Arthur jogou o tablet no sofá com força. Sentiu um enjoo subindo. Uma tontura. Levantou, foi até a cozinha e lavou o rosto na pia. A água gelada bateu no rosto dele, mas não ajudou. A sensação era de estar afundando. Não era só por ter sido traído. Era pelo jeito como ela falava dele. Como se ele fosse nada. Como se ele fosse só um degrau. Depois de alguns minutos parado, respirando fundo, ele voltou pro tablet. Precisava ouvir tudo. Cada segundo. Cada detalhe. Não ia deixar passar nada. Em outro áudio, Camila falava do plano de transferência de ações. Ele assinou a autorização sem nem ler. Eu disse que era coisa da contadora. Ele assinou rindo. Disse que confia em mim. Idiota. Arthur ficou em choque. Lembrou do papel que ela tinha levado para ele assinar num sábado à tarde, dizendo que era uma atualização de um contrato de prestação de serviço. Ele assinou de olhos fechados. Porque era ela. Correu até o armário de documentos. Achou a pasta. Pegou o papel. Leu com atenção. Era uma autorização simples, mas que, nas mãos certas, podia ser usada para movimentar uma parte da empresa. Um pedaço pequeno, mas importante. Ele só não sabia o que já tinha sido feito com aquilo. Ele estava cercado, mas agora ele tinha provas. Não era mais só sobre suspeita. Era fato.
Ele tinha gravações, prints, áudios, documentos. Tudo. E agora, era hora de começar a montar o contra-ataque. Arthur já sabia de tudo. Tinha as provas, os áudios, as mensagens, os documentos. Tava com a verdade na mão, mas não podia jogar tudo na cara da Camila ainda. Ele precisava ver até onde ela ia, até onde ela era capaz de fingir, mentir e sorrir olhando direto nos olhos dele. O que ele queria agora era ver. Só ver. O tipo de confronto que não tem grito, não tem discussão. Só silêncio. Olho no olho. Dor por dentro e cara tranquila por fora. Ele marcou um jantar com ela. Nada demais, nada romântico. Só uma coisa simples. Só os dois. Camila topou na hora, como se não tivesse nada acontecendo. Disse que estava com saudade, que eles estavam se vendo pouco. Arthur respondeu no mesmo tom. Fingiu. Chegou no restaurante antes dela. Escolheu uma mesa no canto, mais reservada, e ficou esperando. O lugar era bonito, com música ambiente e pouca luz. Era um dos lugares preferidos dos dois. Tinham ido lá no começo do namoro, no dia em que ela contou que estava apaixonada. Agora ele estava ali, com um celular no bolso gravando tudo, e o coração pesado como chumbo. Camila chegou alguns minutos depois. Tava linda, vestido preto, maquiagem leve, cabelo solto. Cheirava ao mesmo perfume de sempre. Sentou sorrindo, deu um beijo no rosto dele e segurou na mão dele por uns segundos, como se fosse um casal normal, como se ela não estivesse destruindo ele por dentro. Arthur olhou para ela e sorriu de volta. Deu tudo de si para manter o rosto calmo, para não deixar transparecer o furacão que estava rodando dentro dele. Ela pegou o cardápio, comentou sobre os pratos, falou do chefe novo no trabalho, perguntou se ele estava bem, e ele respondeu como se fosse só mais um jantar qualquer. Mas por dentro, ele estava escaneando tudo, cada gesto, cada palavra. Ele estava observando a Camila do jeito que nunca tinha feito antes, e o que ele via era assustador. Ela era boa, muito boa. Mentia com naturalidade, sem tropeçar. Tinha o roteiro todo ensaiado. A expressão certa, o tom de voz certo, o olhar de quem ainda se importa. Arthur fez perguntas, uma atrás da outra, fingindo interesse. E ela respondia como se tivesse limpa, como se não tivesse nada escondido. Até que ele jogou uma pergunta um pouco mais afiada só para testar. Você acha que a gente mudou muito? Camila parou por um segundo. Piscou devagar. Depois respondeu sorrindo. Claro que mudamos. É normal. Mas eu ainda te amo. Só acho que a gente precisa se reconectar. Aquela frase bateu como um soco. Eu ainda te amo. Arthur queria rir. Queria gritar. Mas só levantou o copo e brindou. A reconexão, então. O jantar seguiu. E Arthur foi sentindo cada vez mais que estava num teatro. A mulher na frente dele parecia a Camila, mas não era. Era uma versão fabricada, treinada, fria. Ele sabia disso porque ele tinha visto a outra versão, a que falava com o Eduardo, a que chamava ele de idiota, a que dizia que fingir tesão era fácil, e ela continuava ali, sorrindo, falando sobre casamento, planos para a lua de mel, sobre trocar a data da viagem porque estava muito perto do final do ano. Arthur concordava, dizia, verdade, boa ideia, mas por dentro estava rindo da ironia. Porque ali, na frente dele, estava uma mulher que já tinha escolhido outro cara. E que agora fazia papel de noiva apaixonada. Depois do jantar, foram para casa juntos. No carro, Camila encostou a cabeça no ombro dele. Ele dirigia com o mesmo cuidado de sempre. Parou num sinal vermelho e ficou olhando para frente, enquanto sentia o peso da cabeça dela ali. Uma parte dele queria puxar o freio, pedir para ela sair do carro. Outra parte só queria continuar em silêncio e deixar ela acreditar que estava tudo certo. Chegaram no apartamento. Camila tirou os sapatos, foi pro quarto, ligou a TV e deitou de lado. Arthur foi pra cozinha. Encheu um copo de água, mas não bebeu. Ficou parado ali,
encostado na pia, olhando pro nada, pensando em tudo que ela tinha feito e em como ela ainda conseguia agir daquele jeito tão leve, tão sem culpa. Ele entrou no quarto depois, deitou ao lado dela. Ela se virou, abraçou ele e falou baixinho: "Obrigada por hoje. Eu tava sentindo falta disso." Arthur só respondeu com um Fechou os olhos, mas não dormiu. Ficou ali, escutando a respiração dela, sentindo o calor do corpo dela, perto do dele. Mas já não era mais o mesmo. O toque dela agora pesava. Era como um ferro quente em cima de uma ferida aberta. Na manhã seguinte, ela saiu cedo. Disse que tinha reunião importante. Deu um beijo rápido, pegou a bolsa e foi embora. Arthur esperou a porta bater. Depois sentou na beira da cama. Pegou o celular e ouviu o áudio gravado do jantar. Repetiu a parte do "eu ainda te amo" várias vezes. Anotou a hora exata. Depois abriu o tablet e ouviu o áudio onde ela dizia: "Tá quase na hora de largar ele, Edu." Comparou os dois. Era quase cômico. Uma Camila dizia "te amo", a outra dizia "idiota". Arthur já tinha visto muita coisa feia na vida. Já foi traído em negócio. Já levou golpe. Já teve gente puxando o tapete dele por causa de dinheiro. Mas nada tinha doído tanto quanto aquela noite. Porque ali, de frente para ele, estava a pessoa que ele mais confiava. E ela tinha virado um personagem, um papel, uma mentira ambulante. Mas ele não disse nada, não fez escândalo, não jogou nada na cara. Porque o confronto dele não era com grito. Era no silêncio, na frieza. Ele ia deixar ela continuar o teatrinho dela. Fingir que ainda tinha o controle. Enquanto isso, ele preparava o verdadeiro final da história. E quando chegasse a hora, ela não ia ter nem pra onde correr. O casamento estava batendo na porta. Faltava menos de um mês. Convites já tinham sido enviados, buffet fechado, vestido comprado, terno escolhido, até a lista de músicas da festa estava pronta. Era como se a vida tivesse seguido normalmente, como se nada tivesse acontecido. Pra todo mundo em volta, Camila e Arthur eram o casal perfeito. Aquela história linda de amor moderno, dois jovens bem-sucedidos, bonitos, com uma vida inteira pela frente. Só que por trás do sorriso das fotos no Instagram, estava rolando um jogo, sujo e só Arthur sabia. Camila continuava com o teatro. Mandava mensagem no meio do dia dizendo que amava, deixava bilhetinho carinhoso colado no espelho do banheiro, e até começou a postar mais fotos dos dois juntos, com legenda do tipo, contando os dias pro sim. Arthur olhava aquelas imagens, com uma mistura de ódio e vergonha. Vergonha por ter acreditado tanto, por ter sido enganado de um jeito tão bem feito. Mesmo assim, ele seguia firme, sem mudar o tom. Continuava fazendo o papel do noivo perfeito. Dizia que estava ansioso, que queria ver ela entrando na igreja, que mal via a hora de viajar com ela para a Europa na lua de mel. Enquanto isso, por trás das cortinas, ele seguia reunindo provas, ouvindo áudios, assistindo vídeos, juntando tudo num dossiê que podia acabar com ela e com o tal do Eduardo de uma vez. O mais louco era ver como Camila estava segura de si. Quanto mais o casamento se aproximava, mais ela parecia leve, tranquila, confiante. Era como se ela soubesse que já tinha vencido. Às vezes ela falava de planos para o futuro, de mudar para uma casa maior, de ter filhos, de começar um negócio novo. Falava como se tudo aquilo fosse de verdade, como se ela não estivesse planejando sumir com Eduardo assim que tudo estivesse no nome dele. Arthur escutava calado, observando. O tempo todo com cara de quem concordava, de quem estava junto. Só que agora ele já sabia como ela funcionava. Sabia o tom de voz que ela usava quando mentia, o jeito que ela sorria quando estava escondendo alguma coisa. Cada frase dela virava uma anotação mental. Na semana seguinte, os pais de Camila vieram jantar, com eles. Uma noite formal, cheia de elogio falso, vinho caro e risadas forçadas. Os pais dela adoravam Arthur. Para eles, ele era o homem ideal. Educado, trabalhador, rico, fiel. O genro perfeito. No final do jantar,
O pai dela até brindou, emocionado, dizendo: "Eu nunca imaginei que minha filha fosse encontrar um cara tão incrível. Você é um presente para nossa família." Arthur engoliu seco. Tinha vontade de contar tudo ali mesmo, jogar o tablet com os áudios na mesa, colocar o vídeo da filha dele chamando outro cara de amor. Mas não era a hora. Ainda não. Depois que os pais foram embora, Camila sentou ao lado dele no sofá, colocou a cabeça no ombro dele e sussurrou: "Tá tudo tão perfeito. Mal posso esperar por aquele momento no altar." Arthur beijou a testa dela, um beijo frio. Porque, por dentro, ele já estava longe dali. Já estava pensando no próximo passo. Porque agora, o plano dele incluía deixar tudo acontecer como ela queria. Inclusive o casamento, ele já tinha decidido. Ia levar o plano até o fim. Deixar ela acreditar que venceu, que enganou todo mundo, que conseguiu tudo o que queria. E só depois, só quando ela estivesse no altar, com os olhos cheios de mentira e o coração em outro homem, ele ia acabar com tudo. Mas até lá, precisava manter o show de pé. Nos bastidores, Léo continuava ajudando. Os dois se encontravam sempre no mesmo estacionamento, longe de qualquer suspeita. Léo já estava assustado com o tamanho que aquilo tinha tomado. "Cara, você tem certeza que quer levar isso até o altar? Isso vai destruir muita coisa. Vai pegar mal pra você também. Pensa nisso." Arthur olhou sério pra ele com um olhar seco, pesado. "Eu já fui destruído, Léo. Só que agora eu tô no controle. E quando a cortina cair, vai cair de uma vez." Eles combinaram tudo. A gravação principal, a montagem dos arquivos, o sistema que ia exibir tudo. Era como montar um quebra-cabeça. E as peças estavam quase todas no lugar. Enquanto isso, Camila seguia vivendo como se estivesse num conto de fadas. Fazia provador de vestido, postava stories com a hashtag Mágico contando os dias, mandava fotos da decoração da festa e ainda por cima ficava falando do tal Edu no telefone com amigas, achando que ninguém ouvia. Dizia que estava tudo indo melhor do que o esperado. Que, em breve, tudo ia mudar. O mais cruel era ver como ela jogava com todo mundo, inclusive com a própria família. O tempo todo com aquele jeitinho de noiva dedicada, falando de buffet, bolo, flores. Mas no fundo, era só interesse, só disfarce. Ela queria o nome dele, a assinatura, a estrutura. E depois, sumir com outro cara como se nunca tivesse passado por ali. Arthur, mesmo ferido, mantinha a postura. A cada encontro, a cada foto, a cada brinde com amigos, ele sorria. Mas dentro dele, era só silêncio e planejamento. Ele já não dormia direito. A cabeça não desligava. Tinha dias que se pegava encarando o teto por horas, repassando cada detalhe do plano. Às vezes, chorava sozinho. Mas não de tristeza, de frustração, de raiva, de vergonha. Porque amar alguém que te destrói desse jeito não é fácil de aceitar. O dia do casamento estava chegando. As últimas provas estavam guardadas. Os convites já estavam com quase todo mundo. O salão estava decorado, a banda contratada, os votos escritos. E Camila achava que estava a um passo da vitória. Mas ela não fazia ideia do que estava esperando por ela no final desse caminho. Arthur já estava com tudo pronto. O plano, os arquivos, a gravação final, até o dia e a hora para expor tudo. Mas como diz aquele velho ditado, quando a mentira sente que está prestes a ser descoberta, ela começa a se contorcer. E foi isso que aconteceu com Camila. Ela começou a ficar estranha. Não nervosa, nem ansiosa, mas mais atenta. Como se algo dentro dela tivesse começado a desconfiar que o jogo não estava mais tão seguro quanto ela achava. A primeira vez que Arthur percebeu isso foi num final de semana qualquer. Os dois estavam juntos na sala, ele vendo um jogo, ela no celular. De repente, ela levantou os olhos e ficou encarando ele por uns segundos. Um olhar meio curioso, meio desconfiado. Ele percebeu, mas fingiu que não viu. Continuou vendo o jogo, como se nada tivesse acontecido. "Amor", ela disse, depois de um tempo. "Você tá diferente."
Arthur virou o rosto devagar. Manteve a expressão leve. Diferente como? Sei lá, mais calado. Antes você falava mais, me perguntava mais coisa. Agora parece que tá sempre pensando em outra coisa. Ele deu um sorriso curto. É só cansaço. Trabalho tá puxado. E esse casamento também não ajuda, né? Camila ficou olhando pra ele mais um pouco. Depois balançou a cabeça e voltou pro celular. Mas ele sabia. Aquela pulga tinha entrado na orelha dela. Nos dias seguintes, ela começou a agir diferente. Começou a observar mais. A testar. Perguntava coisas do nada, como se quisesse medir as reações dele. Uma hora, no meio de um almoço, falou: "Você ainda me ama do mesmo jeito?" Arthur travou por meio segundo. Só meio segundo. Depois olhou para ela e respondeu com um "Claro que sim", sem tremer na voz. Mas por dentro, o estômago virou. Teve outro momento esquisito. Uma noite, enquanto ele tomava banho, ela entrou no quarto e ficou mexendo no celular dele. Ele viu pelo espelho do banheiro. A porta estava entreaberta e ele percebeu o reflexo. Ela ficou alguns minutos mexendo, tentando destravar, mas não conseguiu. Ele deixou bloqueado com senha e digital. Quando saiu do banho, ela já estava sentada na cama, com cara de paisagem. "Teu celular travou?" Ele perguntou de propósito. "É, fui tentar ver que horas eram, mas acho que apertei errado." Ela respondeu, como se fosse normal pegar o celular do outro sem pedir. Arthur riu por dentro. Camila estava desconfiada, sim. E agora estava tentando entender se ele também escondia algo. O que ela não sabia era que, diferente dela, ele não mentia. Só esperava a hora certa para mostrar tudo. Num outro dia, Camila pegou uma corrida com Bruno de novo. Arthur manteve o disfarce, como sempre. Roupa simples, óculos escuros, barba por fazer. Mas dessa vez, algo foi diferente. Ela ficou encarando o rosto dele pelo retrovisor por uns segundos a mais do que o normal. Estreitou os olhos, como quem tenta puxar alguma memória. "Você já me levou antes, né?" Ela perguntou, do nada. Arthur engoliu seco. Não respondeu na hora. Soltou. Acho que sim, o rosto é familiar." Ela sorriu, mas não de um jeito leve. Era um sorriso de quem estava testando. "Você parece com uma pessoa que eu conheço." Arthur virou o rosto meio de lado só um pouco, o suficiente para que ela não visse mais os olhos dele no espelho. Deve ser coincidência. O resto do trajeto foi em silêncio. E quando ela desceu, demorou mais do que o normal para fechar a porta. Olhou para o rosto dele uma última vez, com aquele olhar que quase atravessa. Naquela noite, Arthur tirou a câmera do carro. Era arriscado continuar gravando. Se ela começasse a fazer perguntas demais, guardou tudo, organizou os arquivos no computador com Léo e reforçou a segurança dos dados. A essa altura, qualquer passo em falso podia dar ruim. Camila começou a agir mais seca em casa. Menos beijo, menos conversa, menos contato. Era como se ela estivesse se afastando aos poucos. E Arthur entendeu. Ela estava em modo de defesa. Quando a mentira começa a balançar, o mentiroso começa a recuar. Começa a preparar a rota de fuga. E Arthur viu isso acontecer com ela, dia após dia. Um dia, ela chegou com uma desculpa estranha. Disse que precisava dormir fora, que ia ficar na casa da prima que tinha feito cirurgia. Arthur não reagiu. Só disse: "Tudo bem, amor. Qualquer coisa me avisa." Mas quando ela saiu, ele ligou para Léo, que já sabia o que fazer. Léo rastreou o sinal do celular dela. Sim, eles tinham feito isso, numa daquelas madrugadas de desespero, quando Arthur não conseguia dormir, e decidiu que precisava de um rastreamento por segurança. O sinal estava num hotel, na mesma região onde Eduardo costumava marcar reuniões. Arthur olhou para o mapa, fechou os olhos e respirou fundo. A vontade de ir até lá, bater na porta, encarar os dois, era enorme. Mas não era esse o plano. Ele estava a poucos passos do final.
Não ia estragar tudo por impulso. Quando Camila voltou no dia seguinte, chegou com um buquê de flores na mão. Minha prima mandou para você. A cirurgia foi um sucesso. E ela adorou saber que você desejou boa recuperação. Arthur olhou para o buquê. Rosas vermelhas. As mesmas que ela comentou com as amigas que o Edu tinha mandado para ela semanas antes. Ele pegou o buquê, agradeceu, colocou num vaso e deixou ali, no meio da sala, como se fossem flores normais. Mas por dentro, ele estava contando os segundos para dar o troco. Camila estava desconfiada. Estava prestes a perceber que a verdade já estava no colo dela, mesmo que ela ainda não tivesse entendido. E Arthur estava pronto para deixar ela afundar no próprio jogo, sem precisar dizer uma palavra, Eduardo. Lacerda não era burro, pelo contrário. Ele era rápido, frio e jogava xadrez com gente que nem sabia que estava num tabuleiro. E mesmo à distância, ele começou a sentir que tinha algo errado. Camila, que antes era cheia de detalhes, cheia de informações, começou a mandar mensagens mais secas. Mandava só o necessário. Não falava tanto da empresa do Arthur, nem sobre os movimentos que ele fazia. O que antes era fonte, agora virou ruído. E Eduardo sabia que, quando uma fonte começa a ficar assim, ou ela tá com medo, ou tá sendo observada. Foi aí que ele decidiu agir primeiro. Montou uma armadilha. Uma que pudesse acabar com a reputação de Arthur de um jeito sujo, direto e impossível de limpar. Eduardo sabia que não bastava só roubar Camila, ou ganhar vantagem no negócio. Ele queria derrubar o nome de Arthur publicamente, fazer ele virar chacota. E principalmente tirar ele do jogo. A armação começou por onde ninguém esperava. Contabilidade. Eduardo tinha um contato infiltrado num escritório que prestava serviço para várias empresas, inclusive para um parceiro antigo de Arthur. Esse contato mexia com documentos, assinaturas, contratos. Era o tipo de cara que fazia sumir o que precisava sumir e aparecer o que nunca existiu. Eles montaram um dossiê falso. Planilhas com desvio de dinheiro, contratos frios, movimentações internacionais que pareciam lavagem de dinheiro. Criaram até um e-mail anônimo que enviaria essas provas para a imprensa e para os órgãos de fiscalização. E o pior, tudo era feito com documentos reais como base, para parecer mais crível. Só que tudo era falso. Nenhum centavo tinha sido desviado. Nenhuma movimentação era de Arthur. Mas no papel, parecia real. Arthur não fazia ideia disso. Ele estava ocupado demais montando o próprio plano, esperando o dia do casamento, tentando manter o teatro com Camila. Mas Léo, sempre ligado, percebeu uma movimentação estranha num dos servidores que usavam. Recebeu uma notificação de que alguém tinha acessado um documento antigo, arquivado há anos, relacionado a uma negociação com um fornecedor da Argentina. Era um contrato que nunca chegou a ser fechado, mas que agora aparecia com alterações e uma assinatura falsificada. Léo ligou para Arthur na hora. Tem coisa errada rolando. Tem gente mexendo em documento antigo teu. E tão usando tua assinatura. Isso é armadilha, cara. Certeza. Arthur gelou. Na hora, entendeu? Não precisava nem pensar muito. Eduardo tinha sentido o cheiro do perigo e resolveu atacar primeiro. O que ele não sabia é que Arthur já tinha provas demais. Só que isso não impedia o estrago, porque uma denúncia falsa, se bem feita, podia arruinar qualquer um. Principalmente alguém com nome no mercado, que sempre foi visto como certinho. Dito e feito. 2 dias depois, chegou o e-mail. Era um aviso formal de investigação. Suposto envolvimento de Arthur em fraude fiscal, com documentos anexados e datas detalhadas. Era tudo muito bem feito. Quem visse sem saber, acreditaria fácil. O escândalo caiu como uma bomba. No mesmo dia, começaram a sair as primeiras notas em sites de economia. Jovem empresário envolvido em fraude internacional. Investigação aponta desvio milionário. Arthur Menezes pode ser afastado da própria empresa. Arthur recebeu tudo isso em casa, na mesma noite. Camila estava com ele.
Ele viu o jeito que ela olhou para a tela do celular. Viu a expressão dela mudando. Por um momento, ela ficou surpresa de verdade. Talvez porque ela não sabia que Eduardo iria tão longe, ou talvez só porque não esperava que fosse agora. Mas logo, ela recuperou o controle, fez cara de preocupação e falou baixo. Meu Deus, Arthur, o que é isso? Ele olhou para ela. Sabia que ali na frente estava a peça mais importante do quebra-cabeça. Só que ela ainda não sabia que já tinha sido descartada por quem achava que era parceiro. Eu também quero saber, ele respondeu com uma calma assustadora. Na manhã seguinte, ele foi chamado pelos diretores da empresa. Mesmo sendo dono majoritário, o conselho exigiu uma reunião de emergência. Queriam entender o que estava acontecendo, que documentos eram aqueles, se ele ia se posicionar na imprensa. A empresa estava sendo pressionada por investidores. A mídia já batia na porta. Arthur chegou na sala com os olhos fundos, o rosto sério, sem pressa. Sentou, escutou tudo. E no fim, respondeu. Eu vou resolver isso. E quando eu resolver, vocês vão ver que isso aqui vai virar contra quem armou. Ninguém entendeu. Mas ele não explicou. Ainda não era a hora. No mesmo dia, ele recebeu uma ligação. Número desconhecido. Atendeu. Fala, Arthur. Longo tempo, hein? Era Eduardo. A voz dele vinha com aquele tom debochado de quem acha que tá com o jogo ganho. E a cara de pau era tanta que ele nem fingia que não tava por trás daquilo. Que coincidência esse escândalo aparecer bem agora, né? Logo quando você tá tão apaixonado. Difícil manter tudo no lugar quando tem muita coisa pra esconder. Arthur ficou mudo por alguns segundos, só ouvindo. Você quer saber a verdade, Arthur? Eduardo continuou. Eu podia só ter tirado a Camila de você e ficado feliz. Mas eu queria mais. Queria ver você no chão. E tô quase lá. Só falta o sim dela pra mim. O resto, eu já tenho. Arthur respirou fundo. Você ainda não entendeu. O jogo não acabou, Eduardo. Eduardo riu do outro lado. Claro que não, campeão. Mas só um de nós dois vai sair inteiro disso. E não vai ser você. A ligação caiu. Arthur ficou ali, parado, com o celular na mão. Aquele cara não sabia que ele já tinha tudo guardado, que o ataque final estava armado, e que no fim, o traidor ia ser traído. A guerra estava declarada, e o próximo movimento seria o mais forte de todos. A bomba explodiu de vez numa manhã, de quarta-feira, às 7h42 da manhã. Arthur ainda estava no apartamento, de cueca e camiseta, passando café na cozinha, quando ouviu a campainha tocar 3 vezes seguidas. Forte. Não era normal. Aquilo já acendeu o alerta na cabeça dele. Foi até a porta meio confuso. Abriu com o senho franzido e deu de cara com 2 policiais civis, um homem e uma mulher, cada um com o distintivo pendurado no pescoço e uma pasta, na mão. Senhor Arthur Menezes? O homem perguntou. Sou eu. Temos um mandado de busca e apreensão. Por favor, abra caminho. Camila veio do quarto na mesma hora, enrolada no lençol, com a cara ainda amassada de sono, mas com o olhar de quem entendeu tudo na hora. Arthur ficou parado, gelado. Não resistiu, não gritou. Só saiu da frente. Policiais entraram e começaram a revirar tudo. Levaram o notebook dele, o tablet, HD externo, documentos da empresa, até o celular pessoal. Perguntavam tudo, anotavam, tiravam foto. A mulher policial parecia mais experiente. Andava pela casa, com pressa, como se soubesse o que estava procurando. Em menos de 15 minutos, o apartamento já estava de pernas pro ar. Camila, sentada no sofá, fingia preocupação. Ficava com a mão na boca, olhando os policiais, mas Arthur via nos olhos dela que ela já sabia. E pior, que estava tentando medir a reação dele. O policial entregou o papel do mandado e explicou que ele estava sendo investigado por fraude fiscal, falsidade ideológica e movimentação internacional suspeita. As palavras pareciam distantes, como se ele estivesse ouvindo tudo debaixo d'água. Arthur só conseguia pensar em uma coisa. Eduardo tinha conseguido.
Depois que os policiais saíram, ele ficou em pé no meio da sala destruída. Respirou fundo, com os olhos fixos em nada. Camila se aproximou devagar. Arthur, o que está acontecendo? Ele virou o rosto para ela. A voz saiu baixa, mas firme. Você sabe muito bem o que está acontecendo. Ela tentou sustentar o olhar, mas desviou. Eu não sei do que você está falando. Eu tô aqui com você. Eu não faria nada. Não faz isso. Ele interrompeu seco. Não gasta tua energia com teatro. Você sabe que isso não tem nada a ver comigo. E também sabe quem armou isso tudo. Camila ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela não teve resposta na ponta da língua. Não disse nada. Só ficou ali parada, sem reação. A máscara dela começou a rachar naquele momento. Nos dias seguintes, o mundo de Arthur virou um caos. A denúncia foi parar nos principais sites de economia. Sites de fofoca também começaram a espalhar a história, misturando tudo com o casamento que estava para acontecer. Jornais colocaram foto dele ao lado da Camila com títulos sensacionalistas. Empresário modelo acusado de fraude. Noivo investigado a menos de 2 semanas do casamento. A empresa dele entrou em colapso. Os sócios exigiram uma reunião urgente. Um deles, mais nervoso, começou a gritar com ele no meio da sala. Como é que você deixa um negócio desses cair no nosso colo, Arthur? A gente sempre confiou em você. E agora tem auditor fiscal pedindo acesso às nossas contas. Arthur tentava manter a calma, mas por dentro estava desmoronando. Ele sabia que era uma armação. Tinha certeza. Mas como provar isso em público, do nada, sem parecer só um empresário desesperado tentando limpar a própria barra? Léo, como sempre, estava do lado dele. Era o único que acreditava, sem duvidar nem por um segundo. Cara, a gente precisa soltar essas provas. Agora. Mostrar quem é o Eduardo, o que ele fez, o envolvimento da Camila. Joga tudo na mesa de uma vez. Arthur, sentado no banco de uma cafeteria vazia, só balançou a cabeça. Ainda não. Eles têm que sentir que ganharam. Deixa eles se afundarem na própria arrogância. Léo bufou. Tá esperando o quê, velho? Queimar no jornal? Ser afastado da empresa? Arthur olhou pro amigo com os olhos vermelhos, mas ainda firmes. Eu já tô queimado. Agora eu só quero fazer isso do meu jeito. Enquanto isso, Camila continuava fingindo ser a noiva solidária. Mandava mensagem pros amigos dizendo que estava devastada. Ligava pra mãe chorando, dizendo que não sabia mais em quem confiar. Arthur ouvia tudo. Sabia que ela já estava armando a saída. Já devia estar se preparando para se afastar antes, que a sujeira grudasse nela também. Só que ela não sabia que todas as mensagens que ela trocava com Eduardo ainda estavam sendo monitoradas. Léo tinha mantido o rastreio. E o que eles viram ali só confirmava tudo. Os dois comemorando a operação, chamando Arthur de patético, rindo do escândalo. Combinando a data da fuga. Sim, Eduardo queria sumir com ela, logo depois do casamento. Arthur escutou aquilo em silêncio. Mas quando o áudio terminou, ele se levantou devagar da cadeira e falou: Tá chegando a hora, e pela primeira vez em semanas, ele sorriu. Depois que a notícia estourou na mídia, nada mais foi normal na vida de Arthur. Cada vez que o celular vibrava, era alguém querendo saber o que realmente aconteceu. Cada nova ligação era uma cobrança, um questionamento, um julgamento disfarçado de preocupação. E isso começou a afetar tudo, principalmente as pessoas mais próximas. A família dele foi a primeira a sentir o baque. Os pais, que sempre foram discretos, de repente estavam sendo procurados por repórteres na porta de casa. Dona Nádia, mãe de Arthur, atendeu um deles achando que era um encanador. Quando percebeu, o cara já estava com o microfone na mão, perguntando se ela sabia que o filho estava sendo acusado de desviar dinheiro da própria empresa. Ela bateu a porta com força e ligou pro Arthur na mesma hora com a voz trêmula. Filho, você tá bem? Pelo amor de Deus, me fala que isso é mentira. Arthur não teve coragem de dizer tudo. Não ainda. Tô bem, mãe. Isso vai passar. Confia em mim.
Mas por que estão dizendo que você está envolvido com crime? Você sempre foi tão certo, tão correto. Eu te criei para ser isso. E agora estão falando de polícia, de escândalo, de dinheiro sujo? Ele segurou o choro. Engoliu tudo. Disse que era armação, que ia provar, que ela não precisava se preocupar. Mas era impossível pedir para uma mãe não se preocupar quando o filho dela estava na capa dos sites como bandido. O pai dele, seu Paulo, foi mais duro. Arthur, tu tá me escondendo alguma coisa? Não, pai. Então resolve. Porque tua mãe tá mal. A vizinhança toda comentando. E eu tô aqui sem saber o que responder. Arthur fechou os olhos. Respirou fundo. Eu vou resolver. Confia em mim só mais um pouco. Mas ele sabia. Aquela confiança estava por um fio. A situação com os amigos não foi muito diferente. Metade sumiu. A outra metade fingia que nada tinha acontecido. E entre esses, tinha os que continuavam mandando mensagens só para tentar arrancar informação. Gente que antes vivia na casa dele, comendo, rindo, brindando junto. Agora não dava um bom dia sem vir com um "E aí, é verdade mesmo isso que estão falando?" Léo foi o único que ficou firme, o único que não duvidou nem por um segundo. O resto, ou sumiu, ou se calou. Teve até um amigo de infância que mandou mensagem no grupo dizendo: "Gente, acho melhor esperar as provas aparecerem antes de julgar. Vai que é verdade mesmo, né?" Arthur leu aquilo e deixou o grupo. Sem resposta, sem drama. Só saiu. Porque ali ele entendeu quem estava com ele e quem só estava por conveniência. O mais doído veio de alguém que ele não esperava. Laura, amiga de infância. Quase irmã. Era a pessoa que conhecia ele desde o colégio. Sempre esteve do lado dele, em cada conquista, cada perda, cada briga. Um dia, ela apareceu na casa dele, sem avisar. Bateu na porta com cara fechada, entrou sem pedir licença e jogou o celular na mesa. "Isso aqui é verdade?" Arthur olhou a tela. Era uma matéria nova. Nova testemunha afirma que Arthur Menezes manipulava números da própria empresa há mais de um ano. Ele balançou a cabeça. "É tudo mentira, Laura. Tão armando pra mim. E você quer que eu acredite só porque é você?" Ele ficou em silêncio. "Eu te defendi pra todo mundo, Arthur. Pra todo mundo. E agora isso. Tu acha que tua palavra basta?" Arthur olhou bem nos olhos dela. "Sim, porque você me conhece. E se isso não for suficiente, então talvez você nunca me conheceu de verdade." Laura ficou parada por alguns segundos. A respiração dela estava pesada, o olhar tenso. "Eu não sei mais, Arthur. De verdade, não sei mais em quem acreditar." Ela pegou a bolsa e foi embora sem olhar para trás. Arthur ficou sentado, olhando pro nada. Doeu. Doeu como poucas coisas tinham doído até agora. Porque quando a dúvida entra, ela faz um estrago que nem sempre dá para consertar. E ali, ele entendeu que, mesmo que saísse limpo no final, nem todo mundo ia voltar. Camila, claro, continuava no papel da noiva leal. Ia na empresa com ele de vez em quando, fazia questão de aparecer nos lugares juntos, sorria nas redes sociais e até postou um textão falando sobre momentos difíceis que só fortalecem o amor. Ganhou 1000 curtidas. Comentários do tipo, "Vocês são um exemplo." E fé em Deus, tudo vai passar. Arthur lia tudo aquilo com nojo, mas não falava nada. Porque o jogo estava prestes a virar. E quando virasse, ele queria que cada uma dessas pessoas que duvidaram, sumiram ou ficaram em cima do muro, visse com os próprios olhos quem era o verdadeiro vilão dessa história. Só que, por enquanto, ele segurava tudo. A dor, a solidão, a decepção, os ataques e o mais difícil, o silêncio. Arthur já tinha certeza do que queria. Não era mais sobre vingança, nem sobre justiça. Era sobre olhar nos olhos de quem destruiu tudo e ver a reação na hora em que a máscara caísse. Ele não queria adivinhações, nem desconfiança. Queria ver, ouvir, sentir a traição sendo confirmada bem ali, ao vivo, sem espaço para dúvida.
e ele sabia exatamente onde isso ia acontecer. Léo chegou com a informação 2 dias antes. Eduardo tinha marcado um encontro com Camila num hotel, caro, escondido, onde só gente rica e discreta frequentava. Não era a primeira vez que eles iam pra lá. Já tinham aparecido no sistema do rastreamento do celular dela antes. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez, Arthur ia estar lá. O plano era simples. Léo arrumou uma câmera com lente de longo alcance e conseguiu autorização para entrar no corredor do andar onde ficava a suíte. Usou um crachá falso de manutenção do hotel. Arthur foi junto, disfarçado. Boné, máscara, roupa simples. Os dois chegaram cedo, antes da reserva do casal. Se esconderam numa salinha de serviço ao lado do corredor, daquelas onde fica o carrinho com toalha e sabão. O tempo passou devagar. Cada passo no corredor fazia os dois prenderem a respiração. Até que, quase às 9 da noite, o elevador abriu. Camila apareceu. Sozinha, cabelo solto, vestido justo, salto alto. O tipo de roupa que ela não usava com Arthur fazia tempo. Parecia feliz, leve, animada. Olhava para o celular e digitava rápido com um sorriso no rosto. Ela caminhou até a porta da suíte e entrou. 1 minuto depois, Eduardo chegou. Terno escuro, relógio de grife, cara de nojo. Parecia o dono do mundo. Não levou nem 10 segundos, dentro do quarto para começar a falar. Léo ativou o equipamento. A câmera apontava para dentro da suíte, que tinha uma parte com varanda de vidro. As cortinas estavam semi-abertas. Deu para ver os dois se abraçando, rindo, trocando beijo. Um beijo longo. Aquele tipo de beijo que ninguém dá por impulso. Era entrega, intimidade, confiança. Arthur não piscava. Olhava fixo, quieto, duro. Lá, dentro, os dois começaram a conversar. A janela era fechada, mas o microfone escondido do lado de fora captava tudo com nitidez. A primeira frase já foi como uma martelada. Faltam só 4 dias pro casamento e ele nem sonha, Edu. Arthur sentiu o estômago virar. Eduardo riu alto com a voz arrogante de sempre. Eu avisei que ele era lento. O cara tá se afogando nas próprias mentiras e ainda te chama de amor. Camila foi até o minibar, pegou uma bebida e continuou. Depois de domingo, acabou. Eu vou dizer que preciso de um tempo, que não tô bem com a pressão toda. A gente espera esfriar e depois some. Eduardo se jogou na cama de braços abertos. Você vai sair como vítima ainda por cima. Todo mundo vai ficar do seu lado. Esse era o plano, né? Ela respondeu, dando um gole no copo. Arthur não conseguia mais se mexer. Os olhos estavam fixos, a respiração pesada, o rosto sem expressão. Mas por dentro, estava tudo em chamas. A conversa seguiu. E ficou pior. E o dinheiro? Eduardo perguntou. Já tá tudo pronto. Ele assinou aquele papel faz tempo achando que era uma autorização simples. Eu só preciso mandar pro advogado ativar. Assim que o escândalo aumentar, ele vai estar tão ocupado tentando limpar o nome que nem vai perceber. E quando ele perceber, já vai ser tarde. Camila riu. O pior é que ele ainda me olha como se eu fosse o amor da vida dele. Eduardo levantou e abraçou ela por trás. Você é, só não da vida dele. Os dois riram juntos. Riram como se estivessem contando uma piada qualquer. Como se não tivessem acabado com uma pessoa. Arthur abaixou a cabeça. Ficou ali em silêncio por alguns segundos. Léo tentou dizer alguma coisa, mas não saiu som. O momento era pesado demais. Ninguém falava. Só o som da voz daqueles dois lá dentro. A gravação seguiu por mais alguns minutos. Eles falando de viagens, de planos, de investimentos. Planejavam abrir uma empresa juntos fora do Brasil. Usar o dinheiro de Arthur. Se mudar. Desaparecer da mídia depois do escândalo inevitável. Camila chegou a falar. Ele nunca vai se recuperar disso. Vai ser o fim. E eu vou estar longe demais para ele me alcançar. Arthur apertou o punho com força. Mas ainda não chorou. Ainda não gritou. Ele só ficou parado.
O que ele sentia era muito maior do que tristeza. Era como se tudo dentro dele tivesse morrido e, ao mesmo tempo, algo novo tivesse nascido ali. Frio, sério, resolvido. Léo desligou o equipamento, guardou tudo. Olhou para Arthur. Tá aí. É tudo o que você precisava. Arthur ainda olhava, para a porta da suíte como se quisesse atravessar a parede. Não, ele disse. Não é tudo. Mas é o bastante para destruir eles. Ele levantou devagar, ajeitou o boné e saiu andando pelo corredor. Sem pressa. Como se estivesse carregando o próprio silêncio no bolso. Aquela noite tinha um gosto amargo, mas pela primeira vez em semanas, Arthur sabia exatamente o que fazer, e o que vinha depois disso. Ninguém ia esquecer. A gravação da noite no hotel ainda estava fresca na cabeça de Arthur quando ele decidiu marcar o encontro. Não era um impulso. Não era desespero. Era cálculo. Ele queria olhar para Camila uma última vez antes de desmontar tudo. Não era sobre tirar satisfação. Era sobre dar a chance de ela se entregar, ou mentir de novo na cara dele, sabendo que dessa vez ele já sabia de tudo. Mandou uma mensagem no fim da tarde de sexta-feira. Hoje, jantar, só nós dois. Te pego às 20? Camila respondeu com emoji de coração e mal posso esperar. Ainda estava dentro do personagem. Ainda achava que estava enganando ele direitinho. Arthur foi buscar ela no horário marcado. Camila desceu do prédio com um vestido azul escuro e um salto fino. Tava linda. Mas diferente de outras vezes, Arthur não sentiu nada. Nada. Nenhum aperto, nenhum orgulho, nenhum desejo. Só olhou e pensou. Essa é a mulher que destruiu tudo. No carro, ela falava como sempre. Comentou do vestido, da música, do clima, até do escândalo. Disse que o advogado tinha falado que a poeira ia baixar logo, que era só manter a calma. Arthur ouvia tudo quieto. Respondia com pode ser, é, só para manter a conversa em pé. Mas por dentro, já estava em outro lugar. Chegaram no restaurante onde tinham comemorado o primeiro aniversário de namoro. Ela sentou do lado dele, não de frente. Puxou a cadeira, tirou o casaco, ajeitou o cabelo e ficou mexendo no celular. Depois largou o aparelho e virou para ele. A gente precisava disso, sabia? Um respiro. Só nós dois. Arthur olhou para frente, respirou fundo e concordou com um aceno de cabeça. Pediu vinho. Ela sorriu. Esse jantar tá parecendo aquele da nossa primeira viagem para Gramado. Lembra? Lembro. Ele respondeu, olhando direto nos olhos dela. A gente devia repetir aquela viagem. Foi uma das melhores coisas que já fizemos juntos. Ele segurou o riso. Que viagem? Aquela onde ela ficou o tempo todo no celular? Onde ele já achava estranho o jeito dela se afastar toda hora para resolver coisa do trabalho? Aquela viagem foi o começo do fim. Só ele não tinha visto. O garçom chegou, trouxe o vinho, os dois brindaram. Ao nosso amor, ela disse. Arthur brindou, bebeu. Sentiu o gosto amargo do vinho batendo com o gosto da verdade na garganta. Aquilo quase subiu de volta, mas ele segurou. Camila, ele disse de repente. Ela se virou, pronta para ouvir qualquer coisa. Você me ama? Ela não hesitou. Claro que amo. Mesmo? Sim. Por quê? Porque a gente passou por muita coisa. E eu queria saber se, mesmo depois de tudo isso, você ainda escolheria casar comigo. Ela olhou fundo nos olhos dele e sorriu. Sem pensar duas vezes. Arthur abaixou o olhar, pegou o celular, destravou. Colocou em cima da mesa, com a tela virada para ela. Era o vídeo, o da suíte, a gravação. A conversa inteira entre ela e Eduardo. Começou a tocar. O áudio saindo ali, claro, nítido. A voz dela dizendo que ia largar ele, chamando ele de idiota, combinando a fuga. Camila congelou. A mão parou no meio do caminho. O rosto foi perdendo a cor aos poucos.
Os olhos foram ficando arregalados e a boca, sem som. Nada saiu. Arthur só observava, quieto, sem emoção. Ela tentou puxar o celular, mas ele foi mais rápido. Tirou da mesa e colocou de volta no bolso. Você queria saber se eu ainda escolheria casar com você? Ele perguntou com a voz baixa, firme. A resposta é não. Não escolheria nem te conhecer se eu pudesse voltar atrás. Camila tentou falar, mas gaguejou. Arthur, eu posso explicar? Explicar o quê? Que você e o Eduardo estão rindo da minha cara há meses? Que você usou meu nome, minha confiança, minha casa, minha vida? Ou que você estava pronta para me destruir e desaparecer com ele? Ela respirava fundo, como quem tentava segurar o choro, mas o tom ainda era de desespero, não de arrependimento. Eu estava confusa. Ele me pressionou. Eu não sabia mais o que estava fazendo. Sabia sim, Arthur interrompeu. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia o que falava, o que planejava, o que escrevia. Eu ouvi tudo. Vi tudo. E o pior de tudo é que você fez isso sorrindo, fingindo me amar, indo dormir comigo e depois mandando mensagem para ele. Não tem confusão nisso, tem escolha. E você escolheu. Camila abaixou a cabeça, a maquiagem já borrada, as mãos tremendo. Arthur, eu me perdi. Mas uma parte de mim ainda... Não vem com essa. Você teve todas as chances de parar. E não parou. Agora não tem mais parte de você que me interessa. Ele levantou, pegou a carteira, deixou o valor da conta em cima da mesa e olhou para ela uma última vez. O casamento tá cancelado. E o resto... Bom, você vai descobrir junto com o Eduardo. Eu só espero que tenham feito backup. Virou as costas e foi embora. Saiu do restaurante sem olhar para trás, enquanto ela ficava ali, no meio das taças de vinho, com a cara de quem acabou de descobrir que perdeu tudo. Não só o dinheiro. Não, só o plano. Perdeu o homem que teria feito qualquer coisa por ela. O jantar com Camila tinha sido o fim de uma fase e o começo de outra. Arthur saiu dali com um alívio estranho no peito. Não era felicidade, claro que não. Mas era como se finalmente tivesse tirado um peso das costas. Ele não precisava mais fingir. Não precisava mais engolir nada. Agora, era ele no controle. E estava pronto para expor tudo. O plano contra Eduardo já estava armado fazia tempo. Léo passou os últimos dias organizando todos os arquivos num esquema perfeito. Pastas com vídeos, áudios, documentos e prints. Tudo nomeado, separado por data, por conteúdo com legenda explicando cada parte. Era mais do que suficiente para provar que Eduardo não só montou uma armação contra Arthur, como também tinha cometido crime de falsidade, fraude empresarial, lavagem de dinheiro e invasão de sistema. Na segunda-feira, Arthur chegou na empresa, mais cedo que todo mundo. Terno escuro, rosto sério, sem o menor traço de insegurança. Ele pediu para que todos os diretores estivessem presentes numa reunião urgente às 9 da manhã. A sala foi enchendo, uma a uma, e os rostos estavam cheios de dúvida. Alguns ainda achavam que Arthur era culpado. Outros estavam desconfiados, mas quietos. E tinha os que só estavam ali porque não queriam perder o próximo capítulo da novela. Quando todos estavam sentados, Arthur ligou o projetor. Olhou para a sala inteira sem pressa. O que vocês vão ver agora vai deixar claro quem está por trás de tudo isso. A primeira coisa que ele exibiu foi o vídeo da suíte de hotel. Sim, aquele mesmo. Camila e Eduardo juntos falando abertamente sobre o plano, sobre como iam fugir, sobre como tinham manipulado tudo. A sala ficou em silêncio. Ninguém se mexia. Um dos diretores chegou a cobrir a boca com a mão, chocado. Outro virou o rosto de lado, com nojo. Depois, Arthur começou a mostrar os e-mails falsificados que Eduardo e a funcionária Lorena trocaram. Mostrou também os áudios em que Camila descrevia como ia pegar documentos dentro da casa dele. Depois, vieram os dados bancários alterados, os contratos manipulados, tudo.
Tava tudo ali, montado, claro como água. Por fim, Arthur falou. Essas provas já foram entregues para a Polícia Federal, para o Ministério Público e para os advogados responsáveis pelas acusações contra mim. Eduardo Lacerda vai ser investigado, julgado e vai responder por tudo o que fez, inclusive por usar alguém para se infiltrar na minha vida. A sala continuava muda. Um dos sócios levantou devagar e falou: Arthur, desculpa por duvidar. Eu não sabia. Arthur só respondeu: agora sabe. Na mesma tarde, os sites de notícia começaram a pipocar com novas manchetes. Nova reviravolta. Eduardo Lacerda é investigado por fraude empresarial. Vazamento de provas desmonta escândalo. Contra Arthur Menezes. Empresário desmascara rival e ex-noiva com dossiê completo. As redes sociais pegaram fogo. As empresas de Eduardo começaram a ser questionadas. Investidores retiraram apoio. Um contrato importante com uma multinacional americana foi cancelado. E então, como esperado, a Polícia Federal bateu na porta dele. Eduardo foi pego no próprio escritório, achando que ainda estava por cima. Não resistiu, mas saiu algemado, cercado por câmeras, tentando esconder o rosto com a pasta que carregava. A cena viralizou em minutos. Aquele homem que se achava intocável, que jogava sujo rindo, agora era só mais um bandido sendo levado pela polícia. Arthur assistiu tudo de casa, sentado no sofá, com um copo de café na mão. Léo estava ao lado dele, rindo. Parece até cena de filme, Léo disse, balançando a cabeça. O cara caiu direitinho. Arthur não respondeu. Só continuou olhando para a tela, ainda digerindo tudo. Ver Eduardo naquele estado não trazia alegria. Era estranho. Era como ver um monstro ser desarmado, mas sem sentir vitória. Ele só pensava em quanto tinha sido destruído até chegar ali. Nos dias seguintes, as empresas de Eduardo afundaram. Parceiros romperam contrato. A confiança no nome dele evaporou. E para piorar, a funcionária Lorena, que tinha participado da armação, resolveu falar tudo para tentar diminuir a pena. Ela entregou áudios, conversas e até dinheiro escondido em conta no exterior. O que era uma denúncia virou um escândalo internacional. Eduardo passou de empresário promissor a símbolo de fraude em menos de uma semana. Camila, claro, sumiu. Desapareceu do mapa. Ninguém sabia onde ela estava e ninguém mais queria saber. Ela virou fantasma. Arthur retomou o controle da empresa. Foi reintegrado com apoio total. Os jornais começaram a chamá-lo de o empresário, que virou o jogo. Mas ele recusou entrevistas. Recusou capa de revista. Não queria fama em cima da tragédia. Ele só queria voltar a andar sem peso nas costas. Só que mesmo com Eduardo destruído, a ferida ainda estava aberta. Porque tinha coisas que nem a verdade cura de uma hora para outra. Mas uma coisa era certa. O homem que tentou destruir Arthur tinha sido destruído por ele mesmo. Camila sumiu no dia seguinte à prisão de Eduardo. Não apareceu mais na empresa onde dizia que trabalhava. Desativou o Instagram, colocou o número no modo "só recebe ligação de quem tá salvo na agenda" e desapareceu do grupo de noivas que ela mesma tinha criado no WhatsApp. Foi como se tivesse evaporado. Sumiu da frente de todo mundo. Ela achava que estava sendo esperta. Achava que se sumisse antes da história virar poeira, poderia reaparecer depois como quem não teve nada a ver. Só que o mundo não esquece tão fácil. E internet, meu amigo, tem memória longa. Quando os áudios vazaram, sim, porque eles vazaram, com ela falando do plano, do dinheiro, do jeito que chamava Arthur de idiota, ela virou o rosto da falsidade. O vídeo da suíte de hotel não chegou a cair na internet. Arthur segurou. Achou que seria baixo demais, mas os áudios foram suficientes. Teve um em que ela dizia rindo: "Ele vai me dar o nome, a casa, o dinheiro, e eu vou dar o pé." Esse foi parar em todo lugar. TikTok, Instagram, grupo de família, até nos grupos de política, onde as pessoas nem sabiam quem era ela direito. Virou figurinha, virou meme, virou piada. Mas para ela não teve graça nenhuma. A primeira a cortar contato foi a melhor amiga, aquela que ajudou a escolher o vestido,
que organizou o chá de lingerie, que passou noites ouvindo Camila reclamar das crises com Arthur. Ela mandou uma mensagem só. Você me usou. Você enganou todo mundo. Não fala mais comigo. Depois foi a família. A mãe de Camila ligou chorando para ela, gritando, perguntando se era verdade. O pai dela desligou o telefone na cara. Disse que não queria mais ver a filha nas manchetes, que ele e a esposa estavam sendo apontados na rua como os pais da golpista. Camila ficou num flat barato por uns dias. Não tinha mais coragem de voltar para o próprio apartamento, que era alugado no nome de Arthur. As malas foram entregues, num saco preto deixado na portaria. Ela pegou e subiu sozinha, de cabeça baixa, tentando não fazer contato visual com ninguém. Sem dinheiro, sem amigos, sem apoio. Eduardo, preso. Arthur, limpo. E ela, no meio do nada. Tentou entrar em contato. Com Arthur uma vez, mandou uma mensagem longa, cheia de desculpa, dizendo que estava perdida, que foi manipulada, que não sabia o que estava fazendo. Falou que ainda tinha amor e que se arrependeu. Arthur visualizou. Não respondeu. E depois bloqueou. Depois disso, ela tentou contato com o advogado dele. Tentou se explicar. O advogado ouviu, gravou tudo e mandou direto para o Ministério Público. Camila agora fazia parte da investigação. Mesmo que não tivesse sido a cabeça do plano, participou, teve intenção, se beneficiou. E agora ia responder por isso. Os dias foram ficando mais pesados. O flat apertado, a comida no fim, o cartão recusado, as contas chegando. Teve uma noite que ela foi até o caixa eletrônico tentar sacar o que tinha restado de um pagamento antigo de frila. E a conta estava zerada. O banco tinha bloqueado tudo por suspeita de envolvimento em fraude. O nome dela estava sujo. Camila, que até um mês atrás estava escolhendo entre flores brancas ou champanhe rosé para o casamento, agora estava contando moedas para comprar uma marmita fria na esquina. Tentou se aproximar de uma tia distante, uma mulher religiosa, que morava longe. Ligou, tentou puxar papo, jogou conversa fiada. A mulher cortou na hora. Camila, você precisa se arrepender, mas não adianta só dizer, tem que sentir, e tem que pagar. Desligou. Mais uma porta fechada. Começou a andar com capuz na rua. Sempre. Com medo de ser reconhecida. Evitava shopping, evitava lugares movimentados. Um dia, uma moça parou ela no mercado. Você é a Camila, né? Aqui enganou o noivo. Camila fingiu que não ouviu e saiu rápido. No corredor seguinte, quase chorou. Mas engoliu seco. Na solidão do quarto, ela ficou revendo as mensagens antigas. Os vídeos com Arthur. As fotos. Tinha uma onde ele segurava a mão dela no pôr do sol, sorrindo. Ela olhou para aquilo por uns bons minutos, como quem olha para uma vida que nunca mais vai voltar. Ali, ela entendeu que tinha perdido tudo. Não por azar, não porque deu errado, mas porque ela mesma destruiu tudo. Ela pensou em tentar começar de novo. Pensou em ir para outra cidade, mudar o nome, sumir do mapa. Mas para onde fosse, a internet iria junto. O rosto dela já estava marcado, o nome arrastado na lama. E o pior, nem ela mesma se reconhecia mais. Era difícil olhar no espelho. Camila, a mulher que controlava tudo, agora não controlava nem o próprio amanhã. Ela não foi presa, ainda. Mas a liberdade dela era só geográfica. Por dentro, ela já estava presa fazia tempo. O apartamento estava silencioso. Pela primeira vez em meses, Arthur andava descalço pela sala sem a cabeça fervendo. A guerra tinha acabado. Camila, sumida. Eduardo, preso. A empresa, limpando o nome. Mas ele, ainda no processo de juntar os pedaços. O recomeço não começou com uma festa, nem com uma notícia boa. Começou num dia comum. Chuva fina lá fora, cheiro de café na cozinha, e ele sentado no sofá, olhando pro nada, só pensando. Pensando em tudo que deixou pra trás, no tanto que se perdeu no meio da história, e principalmente, no que sobrou.
A primeira coisa que ele fez foi arrumar a casa. Não era só arrumar, era limpar memória. Tirou todas as fotos com Camila. Quebrou uma ou duas sem querer. Ou talvez querendo. Doou roupas dela que ainda estavam no armário. Jogou fora a caneca que ela usava, apagou a playlist com o nome dos dois e até trocou a senha da Netflix, porque sim, ela ainda usava. Mas o que mais pesava não estava no apartamento. Estava dentro dele. Era o que ela tinha deixado na cabeça. A dúvida, a desconfiança, o medo de confiar de novo. Então ele decidiu dar um tempo do mundo. Viajar, sozinho. Não foi para a Europa nem para lugar de luxo. Foi para o interior. Cidade pequena, pousada simples. Sem Wi-Fi, sem sinal de celular. Passou dias em silêncio, andando de chinelo, comendo comida. Caseira e tentando reaprender a gostar da própria companhia. Levava um caderno velho onde escrevia tudo. Às vezes um desabafo, às vezes só palavras soltas. Outras vezes, ficava olhando a paisagem por horas e não escrevia nada. Mas ali, com o pé na terra e o som dos passarinhos de fundo, ele começou a sentir a cabeça mais leve. Era estranho. Dolorido no começo. Mas libertador. Teve uma tarde que ele chorou. Do nada. Estava sentado num banco de madeira, olhando o pôr do sol, e chorou como criança. Sozinho. Baixo. Feio. Mas foi nesse dia que entendeu que ainda sentia. E sentir era o que o mantinha vivo. Se ele ainda chorava, é porque ainda podia se levantar. Quando voltou para a cidade, voltou diferente. Não queria mais palco. Recusou entrevistas, negou convite para podcast. Não quis dar declaração nenhuma. Estava focado em reconstruir por dentro. Na empresa, retomou o controle com calma. Chamou os diretores um a um, sem bronca, sem eu avisei. Só deixou claro que dali em diante, tudo ia ser diferente. Montou uma equipe nova, cortou laços antigos e começou a trabalhar num projeto pequeno, algo que ele sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Um programa de mentoria para jovens empreendedores da periferia. Quero devolver, foi o que ele disse quando perguntaram por quê. Arthur começou a dar palestras em lugares onde antes ele nem passava de carro. Conheceu histórias pesadas, gente que fazia muito com pouco, e aquilo mexeu com ele. Trouxe um novo tipo de esperança, mais pé no chão, mais real. Aos poucos ele voltou a sair com os amigos. Os que ficaram, claro. Os que sumiram ele deixou, no passado. Léo, como sempre, estava por perto. Às vezes na casa dele, tomando cerveja, falando besteira. Outras vezes só mandava um "E aí, tudo certo?" no meio da noite. "Tô de boa", era o que Arthur respondia. E dessa vez, era verdade. Ele também voltou a ver os pais com mais frequência. Levava a mãe para almoçar aos domingos. Tomava café com o pai na padaria do bairro. Um dia, seu Paulo olhou para ele e falou: "Tá mais calmo." Arthur sorriu. "Tô aprendendo." Demorou para Arthur se olhar no espelho e gostar do que via. Mas quando aconteceu foi simples. Tava sem camisa, depois do banho, passando a toalha na cabeça. Se olhou, deu um sorriso de canto e falou sozinho: "Sobrevivi." Não era só sobre ter vencido o golpe. Era sobre ter vencido a dor, o rancor, o impulso de se fechar pro mundo. Ele ainda não queria saber de namoro, de paixão, de casamento. Tava longe disso. Mas também não tava mais preso. O coração, que antes pesava, agora só batia. E isso já era o suficiente. Um dia, passando pela calçada do prédio, ele viu uma mulher parecida com Camila. Por um segundo, o peito apertou. Mas foi só um segundo. Depois passou. E ele seguiu andando, tranquilo. Porque agora, ele não carregava mais ninguém nas costas. Era uma tarde normal. Sol de leve, trânsito andando devagar. Arthur no escritório revisando documentos. A rotina estava no lugar. A vida se ajeitando. Mas aí veio a mensagem. Número desconhecido. Sem nome, sem foto. Só uma frase. "Tem coisa que você não sabe sobre a Camila." Arthur parou na hora. Leu, releu e ficou encarando aquela tela por uns bons segundos.
Coração não acelerou. Só deu aquela batida seca, estranha de quando a gente sente que algo importante tá pra acontecer. Ele respondeu com um simples: "Quem é você?" A resposta veio 3 minutos depois. Era uma foto. Um print de uma conversa antiga. Camila com Eduardo. Só que tinha um detalhe diferente. A data era de antes dela conhecer Arthur. No print, Eduardo dizia: "Ela vai aceitar. Já falei com ela. Me deu certeza. E melhor ainda, tá disposta a ir até o fim. Só precisamos apresentar um teatro convincente." Arthur ficou gelado. A conversa era clara. Era sobre ele, sobre se aproximar dele, sobre fingir. Mais uma mensagem chegou. "Camila, foi paga para se aproximar de você. Tudo começou como parte de um plano. Não foi acidente. Não foi sentimento. Foi estratégia. Eduardo te escolheu. E ela topou." Arthur encostou na cadeira. Não sentiu raiva na hora. Sentiu um vazio. Aquela sensação de que alguém passou uma borracha em tudo que era memória boa. Porque agora, até o começo, tinha sido mentira. Não foi amor que aproximou eles. Não foi acaso. Não foi coincidência de fila de café, nem papo leve sobre livros. Foi tudo calculado. Ele escreveu de volta: "Por que tá me contando isso agora?" A resposta veio: "Porque ela também foi descartada. Ele só usou ela. E agora ela tá tentando se reerguer dizendo que foi enganada por você. Mas a verdade tem que ser completa, né?" Arthur desligou o celular. Levantou da cadeira, foi até a janela, olhou o céu. Tava cinza. Nem sol, nem chuva. Um dia em pausa. Por um instante tudo voltou na cabeça. O sorriso dela no primeiro encontro. O jeito que ela encostava no ombro dele quando dormia. As piadas internas. As conversas na madrugada. Os planos pro futuro. As juras de amor. Tudo isso agora era parte de um roteiro. Um personagem. Um papel comprado. Ele sentou de novo. Ficou ali, parado, por muito tempo. Sem mexer o celular. Sem ligar pra ninguém. Só respirando. E aí entendeu. A traição nunca foi só sobre trair. Foi sobre mentira. Foi sobre engano em todos os níveis. Desde o primeiro olhar. Desde o primeiro toque. E mesmo sabendo disso tudo, ele não chorou. Porque já não tinha mais espaço para dor. Não tinha mais lugar para mágoa. Só uma certeza: ele tinha sobrevivido à pior parte. E nada mais podia quebrar ele de novo. Arthur pegou o celular, apagou a conversa, bloqueou o número e saiu da sala. Foi andar, sentir o vento no rosto, ouvir o barulho da cidade, ver gente real, vivendo coisa real. Ali, entre carros, buzinas e passos apressados, ele sorriu. Um sorriso leve, pela primeira vez sem peso. Porque mesmo com a verdade sendo a mais cruel possível, agora ele sabia de tudo. E quando a verdade aparece inteira, ela machuca, mas também liberta.